Fala aí, tudo certinho? Professor Dalmo Azevedo aqui contigo e nesse vídeo eu quero conversar sobre as questões discursivas que você vai enfrentar no segundo exame ou na segunda fase do exame da Ordem de Advogados do Brasil, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre as principais peças. Se você não viu ainda, pausa aqui, assiste lá e vem para cá, porque você sabe que a gente tem as duas etapas na segunda fase, né, peça profissional e questão discursiva. E nesse vídeo eu quero falar sobre as questões discursivas. Eu quero mostrar para você quais são os assuntos mais cobrados dentro dessa estrutura de discursiva, tá? Eu estou utilizando como base um passado recente, digamos assim, mas uma quantidade bem grande de provas que foram realizadas, tá? Então eu não estou pegando as últimas 2 ou 3, porque isso é, para mim, uma amostragem muito pequena, mas também não estou pegando todos os exames da história, porque aí se torna uma amostragem muito ampla. A gente precisa ficar no meio termo ali para a gente poder entender a cabeça do nosso examinador atual em relação ao exame e saber exatamente o que usar para estudar. Lembrando, toda vez que eu aponto principais peças, principais assuntos, eu não estou te dando uma dica ou um atalho de como estudar para a prova. Pelo amor de Deus, não. Você não vai montar seu planejamento, sua estrutura de estudo com base nesse vídeo. Esse vídeo serve para te mostrar o que é mais cobrado e você entender quais são os assuntos que você tem que ter um domínio maior e que você vai acabar dando uma prioridade na hora da revisão da reta final. Perfeito? Então vamos lá. Vamos conversar sobre os principais assuntos, os assuntos mais cobrados de direito constitucional na segunda fase da OAB, tá? Levando em conta os últimos 10 exames, eu coloquei aqui especificamente os 10, mas como eu te falei, é uma amostragem intermediária. Eu não estou usando os últimos 2 ou 3, que é muito pequeno. Também não estou usando os 37 exames até a data de gravação desse vídeo, porque também é uma amostragem muito ampla. Então eu trabalhei 10, pode trabalhar de 10 a 15 exames, já é o suficiente, mas 10 já é bom para a gente levar em consideração eventuais mudanças da formação da nossa banca, tá? Esses 5 assuntos eu não coloquei em ordem de prioridade. Ah, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos. Não, são os assuntos que mais aparecem. Lembrando que para cada exame na segunda fase, nós temos 4 questões ali. Então, eu analisei as 4 questões e fiz ali um ranking, mas eu não quero te mostrar em forma de ranking, exatamente para você não cair nessa besteira também de ficar olhando somente isso, tá? Controle de constitucionalidade é o assunto que você precisa ter um conhecimento absurdo, tanto na primeira quanto na segunda fase, mas principalmente na segunda fase. Até porque ele vai embasar muitas peças que você vai desenvolver, mas a estrutura do controle de constitucionalidade, a doutrina, a jurisprudência, o entorno desse assunto é muito explorado pelo exame da ordem, exatamente por ser um assunto muito rico, muito amplo e muito interessante de se desenvolver, tá? Remédios constitucionais também costumam cair bastante, principalmente a estrutura, ainda mais a legislação que trata de cada remédio. Isso você tem que estudar, tá? Não fique achando que a gente está falando de um concurso público, que você vai estudar ali, o que serve o habeas corpus e acabou. Não, você tem que entender a estrutura. Vai lá para o Código de Processo Penal, ver um pouco de habeas corpus. Não tem muita coisa, mas tudo bem. Vai para a jurisprudência, vai para a legislação de ação popular, vai para a legislação que vai tratar de mandado de segurança, mandado de junção, porque eles vão te ajudar, claro. Você, para a segunda fase, peça prático-profissional, você já foca nisso, né? Você já estuda. Mas aqui você tem que lembrar que eu preciso desenrolar o assunto e não desenrolar a estrutura de peça. Então aqui a coisa foca no outro lado, foca no conceito, na tramitação, em outros detalhes, tá? Em terceiro lugar, pelo menos aqui na montagem, não é um ranking, repito, tá? Mas aqui na sequência, processo legislativo. E o processo legislativo é um assunto que o examinador adora, porque tem sua complexidade, tem sua forma de tramitação, dá para confundir coisa ali. Então, estudar processo legislativo é essencial, principalmente na segunda fase, tá? Porque os caras gostam bastante desse assunto. E não confunda, porque não só o processo, mas o poder legislativo também costuma ser muito explorado. É interessante isso, porque assim, você até pode... mas o poder executivo seria o mais óbvio. Seria. Mas nos últimos exames, poder legislativo tem aparecido bastante, tá? Então é bom você entender a estrutura de funcionamento do legislativo e não só de tramitação de lei, criação, extinção e por aí vai. E por último, uma meio que novidade, tá? Porque o exame da OAB nunca foi muito focado nesse assunto, mas nos últimos exames tem aparecido bastante, que é aquela parte lá da ordem social da Constituição Federal. Os últimos artigos ali, né,
Salvo engano da minha parte, não vou lembrar de cabeça agora, mas também não precisa, porque tem um título só para isso, do artigo 193, por ali, até o 230 e tanto, sabe? Então, assim, aquela estrutura que vai falar de seguridade social, vai falar de idoso, vai falar de educação, vai falar de cultura, essa estrutura está ganhando cada vez mais espaço na segunda fase, exatamente por conta da evolução que a sociedade tem tido em prestar atenção nesses assuntos também. São tópicos importantes pra caramba, não à toa estão na Constituição Federal, mas que não era algo que a gente olhava tanto 15, 20, 30 anos atrás e que cada vez mais tem ganhado aí as notícias, o noticiário em si, né, tem ganhado espaço aí na nossa vida. Então é interessante o quanto que o exame da OAB tem se adequado também a essa realidade. Então muito cuidado, que eu sei, eu conheço o meu povo, eu conheço meus alunos e alunas. A galera costuma dar a mínima para essa parte de ordem social, achando que é algo sem importância e tem ganhado cada vez mais na segunda fase, tá? Então, lembrando, você não vai estruturar a tua aula para estudar só isso. Ah, não, eu vou fazer meu planejamento para estudar só esses assuntos aqui para a segunda fase. Não. Você vai lembrar disso apenas quando for fazer uma revisão e dar preferência aí de dominar todos esses assuntos. Tranquilinho? Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo.